Amigos, vamos iniciar um vlog. Eu gravei ontem, mas acho que a iluminação hoje tá melhor, porque eu gravei de noite, né? Então tava uma bosta. Mesmo com a luz não salvou, assim, a gravação. Mas enfim, eu errei, fui moleca. Porque eu falei que eu ia fazer desafio literário, gente. Mas eu estou lendo Glow. Eu vou pegar meu celular pra exemplificar, porque o Kindle tá ali na gaveta e eu tô com preguiça de levantar no momento. Então me perdoa. Mas eu tô lendo Glow, o quarto livro da série A Prisioneira Dourada. E, gente, preciso dar minhas primeiras impressões, porque não tinha como eu falar muita coisa num desafio, né? Porque é um vídeo de desafio. Porque se eu fosse falar igual eu faço nos vlogs, ia aparecer um vlog de leitura e não um desafio literário. Então, eu apaguei a enquete, eu até pedi desculpa, porque eu postei outra enquete, porque eu tô meio indecisa como é que eu faço. Eu tô em dúvida se eu faço tipo um vlog, aí um desafio literário, depois vlog, desafio e assim sucessivamente. Ou, por exemplo, eu faço 2 vlogs seguidos, por exemplo, esse mais um, e aí um desafio, e aí eu volto de novo a fazer vlog, sabe? Ou se eu só faço vlog mesmo. Então, tô esperando vocês votarem pra me ajudar. Até agora uma pessoa votou, então muito obrigada. E essa pessoa votou em um vlog intercalado com um desafio. Então, eu quero ter mais ou menos uma ideia o que é pra fazer, porque eu acho que não deu certo começar com Glow nesse desafio. Eu até pensei que não ia me impactar tanto assim no começo, mas eu estava totalmente errada. Aí agora a gente vai falar as primeiras impressões do livro. Cara, o que foi esse livro comparado aos primeiros 3 livros anteriores? Porque todos os 3, pra mim, Guild, Glint e Gleam, todos os 3 têm uma leitura no começo muito parada, muito lenta. Uma leitura parece que se torna maçante, sabe? Porque, tipo, nada acontece, fica naquela mesmice. E depois, que, tipo, quando tu vai chegando realmente no meio do livro, que as coisas vão acontecendo e tu vai querendo realmente querer saber mais da leitura. Ao longo desses 3 livros, eu tive um aumento nas minhas quantidades de notas. Guild é um livro muito ruim, gente, não vou mentir. Eu concordo com o que todo mundo fala sobre esse livro. É um livro muito estranho, que eu não posso dar tanto spoilers, mas eu dei 3 estrelas pra Guild, porque eu gosto muito do final. O final em si é interessante. E aí a gente vem pra Glint, que é o segundo livro. Acontece mais coisas, a gente descobre mais coisas, e aí eu dei 4 estrelas. E a gente vem pra Gleam, que foi uma surpresa pra mim. Eu amei esse livro, amei as revelações, eu amei o final do livro. O final é um sabor, gente. Eu dei 5 estrelas e eu favoritei esse livro. O meu medo com Glow era que, tipo, eu tava numa sucessão crescente. O meu medo era que Glow desse uma decaída. Esse era meu medo e por isso que eu não queria ler ele agora. E eu fiquei até surpresa quando ele saiu no sorteio, porque eu ia evitar ele ao máximo. Eu só iria ler quando tivesse um outro livro para ler já na sequência, que é o 5º livro, que é Gold. E aí, eu tava com essa sensação de que, cara, eu vou ler, tipo, depois eu não vou ter mais nada pra ler. Será que ele vai ser bom? Será que ele vai ser ruim? Qual vai ser a minha reação lendo? Gente, quando eu li, cara, ele é totalmente diferente dos outros 3 livros. O começo dele, a gente tem muitos povos, eu anotei, não sei se eu já apaguei. Não apaguei. A gente tem 6 povos nesse livro. É muita gente narrando, gente. Mas eu anotei na ordem que aparece. A gente tem da Rainha Kyla. Esse primeiro capítulo é interessante. Por quê? Porque ele é narrado no momento em que tá acontecendo o último ato ali do terceiro livro. Do terceiro livro. Ali no final do terceiro livro. Essa era que eu queria falar. E aí, a gente entende por um outro ponto de vista, porque a gente sabe o que acontece pela visão do Slade, pela visão da própria Auren, e agora a gente tem uma visão de uma terceira pessoa. E, cara, é bem interessante, mas eu não gostei dessa Rainha Kyla. Acho ela muito perigosa. Não nesse sentido, sabe? Mas eu achei ela muito sonsa. Então, não sei o que esperar sobre. Até agora a gente não teve muitos povos dela, mas não gostei, achei desnecessário, achei que poderia não ter, não vou mentir. E a gente tem o do Slade. Adorei o POV do Slade desde o primeiro começo, desde quando ele aparece de fato, começa a narrar no terceiro livro.
E, cara, aqui nesse a gente descobre bem mais coisas sobre a vida passada deles, sobre quem foi os pais deles, ou quem... Porque não diz se os pais deles morreram ou não. Mas comenta sobre isso e comenta como surgiu a magia dele, como a magia foi revelada pra ele, sabe? Achei essa parte bem interessante. E, cara, dá pra ver que ele é muito paciente com a Auren em certos momentos do livro, até onde eu cheguei. E aí a gente tem do Osric, não sei como é que pronuncia, gente, que ele é o... faz parte lá do exército do Slade. E, cara, ele é o alívio cômico desse livro, porque o povo dele é muito engraçado, eu até anotei, engraçado, e eu acho que ele vai ter um caso com a Rissa, vou já chegar lá. E aí a gente tem o povo da Auren, o primeiro povo dela, depois quando ela tá com a Albella, acorda? E aí, gente, achei ela tão babaca nesses povos dela até agora. Ela não tá me descendo. Não sei porquê, mas todo começo de livro, esse é o 4º livro, e todos os começos dos 4, eu não consigo gostar da Auren logo no começo. Não sei qual é o problema. Eu só consigo gostar dela depois que passa, assim, da metade do livro. Até agora eu não cheguei na metade do livro, então não sei se realmente esse momento vai acontecer ou eu vou deixar de gostar dela nesse livro 4 em questão. E aí a gente tem o povo da Rissa, o que eu achei totalmente inesperado. O povo de uma das montarias, né? E aí ela tá junto ali com o Osric, porque a Auren já tinha falado pra Lu ou pra um deles lá, que se caso acontecesse, se uma delas procurassem, né? Se a Rissa em questão procurasse, era pra eles ajudarem ela e levar ela até ela, né? E o Osric joga as coisas na cara dela, fala que ela não foi leal a Auren, que ela falou mal dela, que ela não sei o que. Ela fala muita coisa, ele joga muita coisa na cara dela. E tipo, ela fica... é muito engraçado. E aí do nada eles ficam flertando. Gente, os dois é o alívio cômico desse livro, sem brincadeira. E aí eu acho que eles vão ter um caso. Não sei, mas eu acho muito que sim. E tem uma parte em questão que eu achei interessante, eu até anotei, que é porque em um certo momento do primeiro livro, que ocorre uma coisa ali que tá ela e a Auren, é uma coisa muito séria mesmo, ela se decide em um ponto muito importante, que ela não quer ser mais montaria. E a gente só descobre isso nesse povo de Glow, que é o povo dela. E ela conta por que ela decidiu isso. E, cara, eu achei interessante. Por incrível que pareça, eu gostei mais do povo dela do que da própria Auren. Vai entender. E aí a gente tem o povo da Rainha Malina, que eu achei totalmente sem graça nesse aqui. No terceiro livro, a gente descobre que ela que arquitetou as coisas. Só digo isso. Nesse aqui, ela tá meio que, tipo, sem graça. É só ela relembrando o momento dela com o Midas, quando tudo começou lá do casamento e etc. Achei um povo totalmente desnecessário. Poderia ter colocado esse povo no terceiro livro, porque fazia sentido. Nesse aqui, não fez tanto, parece que só foi jogado. Então, até agora a gente só teve esses 6 povos. Eu espero que não apareça mais ninguém, pelo amor de Deus. E eu li até o capítulo 24. E eu cheguei em 36%. Aqui no celular mostra que tá em 35%. Mas no Kindle ele tá em 36%. E eu tô no capítulo 24, que é o capítulo do Slade. E antes da Auren dar uma de Bella, de acordar, a gente só tinha povos seguidos do Slade, era uma maravilha. Agora que ela acordou, é só o povo dela e tá me estressando muito. E aí, ontem eu li 36%, né? Aí lá naquele meu aplicativo que dá pra colocar, eu não tenho ele aqui, né? Eu só tenho aqui nesse celular que tá gravando, que dá pra colocar a porcentagem, que eu tô falando muito rápido, né? Perdão. Eu coloquei lá os 36% e deu que eu li 225 páginas. Eu achei muito. Eu achei que eu fui muito sem noção, eu li mais do que eu deveria. Esse livro tem 624. Desde de Guild até Glow é um aumento de páginas. Tô com medo de quando as páginas vai ter Gold. Esse é meu medo. Será que vai pra 700? Porque desde o primeiro livro tá aumentando, então... Ai, gente... Anotei aqui que eu tava gravando, né? Porque eu decidi gravar agora o início do vlog. Eu fui ler a sinopse do 5º livro. Não deveria. Eu fiquei arrepiada. Eu fiquei emocionada. Gente, vocês não têm noção. Eu acho que o final desse livro vai ser bom. Só por conta da sinopse do 5º livro.
mas eu não sei, expectativas foram criadas e a minha margem de estrelas, porque eu sempre comento quando eu faço as primeiras impressões, né? Sem sombra de dúvida, se eu terminasse esse livro hoje, até onde eu li, daria 5 estrelas. Porque é um começo de livro muito bom. Os acontecimentos até agora, mesmo a Auren me estressando muito, tendo umas atitudes muito sem noção, eu daria 5 estrelas. Não por conta dela, mas por conta dos outros personagens e até mesmo por conta dos outros povos, porque foram povos interessantes, foram histórias interessantes. Mesmo que eu não goste muito de ler livros assim, com muitas pessoas narrando, eu tô gostando desse porque a gente tem coisas acontecendo. Eu não vou mentir, pra mim eu preferia um POV sem o POV das duas rainhas, só desses outros, que eu acho que eu gostaria mais, porque toda vez que eu vou ler um POV ou da Rainha Kyla, acho que até agora teve 2, e da Rainha Marina só teve 1, ai gente, é um revirar de olhos, porque eu não gosto. É muito chato, mas nesse chato a gente vai juntando mais as peças, sabe? Meio que isso. E aí eu quero mostrar pra vocês o meu carrinho que eu reorganizei hoje e os livros que estão lá no guarda-roupa. Então, pro primeiro dia eu li 36%, hoje eu ainda não li nada. Provavelmente eu vou ler só pela parte da noite mesmo, que eu quero ler por algumas horinhas. Então, de noite eu quero ler bastante. Hoje eu quero me desafiar a ler 40 capítulos. Quero chegar nos 40, não ler 40, meu Deus. Quero ler até os 40. Bora ver se vai ser possível, né? Eu tô no 24, vai faltar 16, né? Sem fazer conta ainda. Exatamente, vai faltar só 16 capítulos, então acho que eu consigo. E aí, bora ver, vou mostrar pra vocês se eu vou conseguir ou não. E o horário que eu começar a leitura. Tá passando o carro da fruta agora. Eu vou esperar ele passar e aí eu vou mostrar os meus livros que eu reorganizei. Então, let's go! Eu vou mostrar aqui no guarda-roupa primeiro, ó. Essa ring light foi que eu ganhei de presente. Gente, ela é legal, mas tem que ver uma posição pra usar ela direito. Todos esses aqui eu já li, esses aqui eu ainda não li. E aí aqui a gente já tem 4 não lidos, né? Aí esses aqui, antes tava viradinho, sabe? Pra mostrar as marcações. Mas aí eu voltei pra posição original porque eu estava ficando incomodada. E aqui eu reorganizei de novo, né? Vou mostrar essa parte aqui de baixo. Esse plástico tá aqui, que é porque quando não tinha, o meu gato mijou nos meus livros, quando eu só tinha livro de suspense. Eu ainda nem tinha tudo isso de romantasia e de romance. E aí, esse plástico tava aqui em casa, parece um sofrimento gigante, aqueles rolão, sabe? E aí eu pensei, será que vai dar certo? E deu super certo. Aí eu coloquei até aqui, porque quando não tinha aqui, o meu sobrinho ficava mexendo nos meus livros. E aí eu não gosto. Então, eu tampei tudo e aqui ele não mexe. Ele alcança aqui, mas ele não mexe aqui, vai entender, né? Mas aqui embaixo a gente tem Cidade da Lua Crescente, o terceiro tá lá embaixo. E aqui é Acotar, o primeiro livro tá aqui. E aqui é 50 Tons de Cinza pelos Olhos de Christian. Aí aqui a gente tem Divinos Rivais, 50 Tons de Cinzas normais. Aí eu coloquei Quarta Asa lá pra baixo, porque não sabemos quando é que vai ser lançado o quarto livro, né? E coloquei de Sangue e Cinzas aqui, porque eu acho, estou sentindo, mas não tenho certeza, que o 6º livro sai ano que vem. Então, coloquei aqui em cima. Aí aqui, essas rosinhas, minha avó trouxe da igreja, colocou aqui, aí eu achei que ficou bonitinho e deixou. E eu fiquei, quer dizer, deixei aí. Aí aqui, a gente tem essa aí, Twisted, da Ana Huang, Reis do Pecado. Aí aqui é Mariposa Escarlate, aí aqui é a trilogia Morrendo de Amor. E aqui é o primeiro livro da série, ou é a trilogia, não me lembro agora, Windwaver. E aqui desses livros, eu não li esses 2 da série Twisted, Amor e Ódio, Mentiras de Amor. Não li Cor Roxinol, Foice Pardal e Windwaver. Então, a gente tem 4 lá em cima. Com esses 3 aqui, 7, 8, 9 livros não lidos no total. E todos os outros eu já li. Então, eu tô com uma porcentagem muito boa de livros, de leituras lidas dos meus físicos. E é isso, aí essas coisas ficam aqui. Esse aqui é um sapato que eu tinha dado pro meu sobrinho, né? Mas aí nem usa direito. Aí fica aí. E aí foi isso pra hoje. Eu não sei quando é que eu vou ler, mas, quer dizer,
Não sei que horas exatamente eu vou ler, mas é isso. Quero mostrar pra vocês a capinha que eu fiz. Eu fiz essa capinha aqui, ó, do Kindle. Gente, é uma gracinha, né? Fiz ela toda no ponto alto. E aí, pra quem é iniciante, né, eu acho que eu arrasei muito. E aí ela tá aqui. E é isso. Quando eu for tirar o Kindle daí, vou fazer um takezinho pra vocês verem como é que fica o Kindle lá dentro. E é isso, galera. Vejo vocês à noite. Tchau! Amigos, eu acho que eu desaprendi a falar, porque não sei quantos takes eu já fiz e eu não tô gostando de nenhum. Gente, o meu problema é que eu falo demais. Esse é o problema. E eu quero estar falando horrores. E eu não quero que esse vídeo fique muito longo, sabe? Então, eu vou falar de uma maneira geral o que eu achei do livro. Não vai ter spoiler. Eu não lembro se em algum take eu falei que teria, mas não vou dar spoiler. Eu acho que quem tá lendo essa série, quem deu continuidade, quem teve coragem de continuar, essa é a verdade, merece viver esse livro, cara. Porque, gente, que história boa. Do começo ao fim, ele me prendeu desde o primeiro momento. A cada vez que eu pegava o livro pra ler, eu queria ler muito mais, eu queria saber o que ia acontecer, se a gente teria mais revelações ao longo da história. E a gente tem. Então a gente tem vários mini plots ao longo do livro, que é muito interessante e que tudo faz sentido no final. Eu acertei o plot ali do final mesmo, então a gente tem uma revelação no meio do livro sobre isso. E aí quando eu li, eu fiquei certeza que isso vai ter no final, ou eu estou muito louca. E teve no final. Então eu fiquei muito feliz, porque é a segunda vez que eu acerto algo que tem a ver assim com o livro, com a história mesmo, de um plot, sabe? E eu acertei de Glint, que tinha a ver com a história, e agora a mesma coisa. Então eu me sinto muito inteligente quando isso acontece. E cara, gente, é um livro muito bom. A gente tem mais mesmo povos da Auren e do Slade. Dos outros que eu falei pra vocês que a gente tem POV, acho que se for 2 capítulos é muito, então é bem tranquilo, graças a Deus, porque eu não sou muito fã de muita gente narrando o livro, mas
é interessante. Foi interessante. Ainda mais o último POV da Rainha Malina. Eu sabia que algo ia dar errado ali. E, gente, a gente tem essa impressão desde o terceiro livro. Então, eu acho que quem lê já tem essa noção, sabe? Eu realmente, quando eu li, eu fiquei, isso vai dar ruim. E realmente, gente, realmente. Mas eu não imaginei que aconteceria o que aconteceu no POV dela. Não imaginei isso. E eu fiquei... Fico assim, ó. Então, eu acho... Agora eu pareço tão desanimada, né? Mas, gente, é porque eu tô tentando gravar esse take já faz muito tempo. E eu tô ficando irritada comigo mesma. Esse é o problema comigo, não com vocês. E, cara, é um livro muito bom. É um livro muito bom. Valeu cada página que eu li desse livro. Temos hot de muita qualidade. E revelações muito importantes. Personagens que ao longo do tempo a gente vê... que eu acho que a Auren dá um pouco mais de amadurecida nesse livro. A gente vê ela mudando ao longo de todos os 3 livros, mas nesse aqui a gente vê uma outra faceta dela, que é a questão do poder. Tal qual, me lembra um pouco, sabe quem? A Violet, lá de... É Violet o nome dela? É, né? Lá de Quarta Asa, que no terceiro livro ela tá totalmente diferente. É quase igual, que ela já controla mais o poder dela. É quase igual aqui com a Auren. Ela aprendeu a controlar o poder dela. Então, a gente vê ela aprendendo ao longo do livro. É muito interessante, apesar dela ser bem irritante. E quem ficou, assim, como meu personagem favorito do início ao fim foi o Slade. E eu só favoritei ele como personagem favorito porque eu acho que eu fiquei com apego nele. Porque no começo do livro a gente tem mais POV dele, porque por causa ali das circunstâncias, e eu acho que eu me acostumei. Então, a gente tem muitas revelações também do passado dele. Eu acho que pra mim ele foi um personagem muito importante nesse 4º livro. Então, eu acho que se eu tivesse o 5º livro aqui agora, gente, sem sombra de dúvida eu leria, porque eu tô louca pra saber o que vai ser o 5º livro. Eu tô louca pra saber, essa é a verdade. Então, eu espero que não demore a chegar no Brasil, então, porque eu quero muito ler. E quando chegar, sem sombra de dúvidas, vou passar na frente de todos, porque eu irei ler esse livro. Essa é a verdade, gente. Muito obrigada pra quem assistiu esse vlog de leitura. Tentei ser o mais breve possível pra falar do final desse livro, porque senão eu me empolgo e eu começo a falar coisas com spoiler, e eu não quero isso. Não no primeiro vlog. Nos outros teremos. Mas eu sempre aviso vocês quando tem spoiler, né? Vocês sabem. Mas nesse em questão, não teremos. Eu acho que esse livro... É porque acontece tanta coisa, então aí se eu falasse o spoiler, eu ia falar o livro todo, aí não tem graça. Porque a gente tem revelações ao longo do livro, não só, tipo, numa parte importante dele, entendeu? Igual o terceiro. Então aqui não tem como eu dar só um spoiler, porque aí vocês não vão entender o contexto do livro. Mas, por favor, quem desistiu dessa série, leiam, vale muito a pena, juro pra vocês. Essa série, a cada livro, ela vai melhorando, e em Glow melhora muito mais. Então, muito obrigada pra quem assistiu esse vlog até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se minha próxima leitura eu irei já gravar o desafio, porque por enquanto eu comentei da enquete com vocês, né? Não lembro se eu apaguei esse take ou não, mas eu postei uma enquete pra descobrir o que vocês gostariam de ver. Se era vlog, se era o desafio literário, tipo, se era 2 vlogs mais desafio. E até agora o que tá ganhando é a opção de vlog de leitura intercalado com desafio literário. Mas eu não sei se eu vou começar a gravar agora, tipo, não agora, né? No dia de hoje, ou assim no final de semana, mas vocês saberão em breve. Esse vídeo vai sair pra vocês no dia 4 de outubro, porque aí eu ainda vou editar, não vou editar hoje, vou editar agora só amanhã de manhã, porque agora é 1h26. Então, é isso, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei bem diretamente mesmo o que eu achei do livro. E é isso. Quase me deu soluço. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. E o vídeo do layout dele vai sair dia 5, se eu conseguir gravar. Hoje, sexta-feira. Não sei. Vamos ver. Agora eu vou me deitar, porque minha costa tá doendo. Tchau.